Estamos iniciando mais um programa Conexão e Negócios. Programa que vem trazer histórias de pessoas reais, contando as suas trajetórias, suas histórias de sucesso, de superação, que nos motivam, a quem assiste motiva a entender que os desafios eles podem ser superados com propósito, com muita força de vontade, né, com objetivos. Então essas histórias reais, elas nos inspiram. E a história de hoje, ela tem tudo a ver com o propósito desse programa. É a história de uma mulher, né, uma mulher guerreira, uma mulher que está à frente de negócios, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, do seu negócio, de que forma também o negócio dela pode nos ajudar e contar toda a influência que o trabalho dela gera. Então é com muito orgulho e com muita honra que nós recebemos hoje aqui a Gil Cerato. Seja muito bem-vinda, Gil, ao programa Conexão e Negócios. Muito obrigada pela oportunidade, estou bastante feliz, né, por estar trazendo um pouquinho da minha região, Bento Gonçalves. Obrigada mesmo, muito feliz. Maravilha, a Gil, que é de Bento Gonçalves, né, a terra da uva e do vinho. Também. Terra da uva e do vinho e de tantas outras coisas, né. Eu também sou, né, nascida em Bento Gonçalves, então conheço um pouquinho, né, de Bento Gonçalves, embora já moro em Caxias há 30 anos, né. Mas, Gil, Bento Gonçalves, terra da uva, terra do vinho, uma terra que ela tem um apelo turístico muito forte, né? O que tu faz em Bento Gonçalves, Gil? Conta pra nós aí o que essa mulher bonita, loira, linda aí faz em Bento Gonçalves. Olá, colonada, Colona Gil. Então, a Colona Gil tem uma imobiliária, Giovana Cerato Negócios Imobiliários. Eu vendo todo tipo de imóvel, mas o meu carro-chefe são as áreas de terra. Né? Maravilha. São as áreas. Sou nascida em Bento, então, 1975. A safra da uva foi boa. Né? Então, eu vim do ramo industrial. Né? Sou formada em gestão administrativa e finanças pela Unicinos. Trabalhava na empresa, era acostumada com processos. Saindo de lá, eu fui administrar uma imobiliária e entrei no ramo. Mas como sair do ramo industrial e ir somente para venda? Né? Venda de casas, apartamentos, terrenos urbanos, e aquilo para mim não tinha graça, porque eu não via mais processo. Não tinha tanto trabalho. Aí eu vendi um primeiro sítio, e aí eu senti aquela conexão com a natureza, né? Aquela liberdade, comecei a fazer vídeos, e as pessoas começaram a gostar. Também a questão de documentação dava mais trabalho, né? Claro. Então eu disse, olha, comecei a trabalhar com as áreas. Aí ali começou toda essa conexão minha. Então tu saiu da área da indústria, trabalhando com Sim. processos, foi para a área de vendas, se identificou e entendeu que não é só a venda, né? Existe um processo por trás, e tu se apaixonou pelo negócio. Na verdade, vendas. Eu percebi que o que eu fazia na empresa, né? Quando eu comecei a vender, eu percebi que era aquilo que eu fazia na empresa. Porque a minha mãe olhou bem para mim e falou assim, mas tu não sabe vender. Como que tu vai vender? Porque minha mãe sempre vendeu. E parece que eu tinha até raiva daquilo, né? Então eu fui para finanças, para administração, menos para vendas. E aí eu percebi nas vendas que era aquilo que eu fazia na empresa. Eu administrava 2 diretores. E eu ficava no meio. Um estresse aqui, outro aqui, enfim, funcionários. Então eu administrei a venda, né? Com o comprador e o vendedor. Eu disse, é isso. Né? A venda do imóvel é isso. Então, partindo dali, com as áreas, eu acho que foi assim o que me deu mais Porque eu abri a minha empresa em 2020, eu trabalhei para uma outra imobiliária antes. Então eu entrei com o intuito, né? Eu vou trabalhar com capricho, né? Que é o que eu faço, todo o meu padrão de fotos, filmagens, é sempre com capricho, né? Sempre foi uma coisa que eu ouvi do meu pai muito cedo. Então, dentro disso, e também, eu disse, eu vou trabalhar com alegria. E as áreas de terra, elas me trazem essa alegria. Né? Eu saio com os colonos, meus colonos, e isso me alegra muito.
Então, mal sabia que, na verdade, a veia de vendas da tua mãe, tu tinha essa veia no sangue, só que tu foi descobrir tempos depois, né? Sim. Agora, eu tenho uma pergunta, a Gil. A Gil, depois, ela vai deixar a rede social dela ali, tudo direitinho, né? Mas ela começa com alô, Colonada, né? Bom dia, Colonada, Colona Gil. Bom dia, Colonada. E isso marca, né? Isso, né, que nem chiclete. E aí tu tem esse personagem, digamos assim, né? E tem a questão do uso do chapéu. Conta por que, né, da Colonada, por que do uso do chapéu, como é que começou isso, assim? O meu pai usa chapéu. Uhum. Sempre usou. Quando eu fortaleci a venda das áreas, eu comecei a atender os clientes, né, sempre com chapéu e bota, né? Criei toda uma vestimenta. E os clientes de fora chegavam e achavam engraçado, né? Porque nenhum corretor atendia eles assim. Então eu já chegava, já toda, né, arrumada. E só que eu apresentava os meus vídeos, as pessoas gostavam muito, mas eu não tinha coragem de me apresentar, de falar. Tu gravava, mas pessoalmente tu não queria, não gostava? Eu não aparecia e as pessoas diziam, tu tem que apresentar. E eu não queria falar. E aí um belo dia fui para Pinto Bandeira, fui dar uma olhadinha numa área de um cliente de Brasília, porque eu sempre dou uma passada, dou uma olhada, eles compram, vão embora e eu fico meio que responsável. E eu me filmei falando na cachoeira. E aí eu postei. Saí dali, fui para outra área com guarda-chuva, esperando a chuva passar também para filmar o pôr do sol, porque tem isso, né? Tem que ficar esperando. Pensa que legal. E aí eu vi que o pessoal gostou. E eu senti também que o chapéu me deu toda aquela coragem, né? E a Colona Gil, eu digo assim, um personagem. A Colona Gil sou eu mesma. É tu mesma? Né? Sim, sou eu mesma. Então eu acho que assim, tu criou um personagem. Não, mas essa sou eu. Essa sou eu que levanta, brinca, sai ouvindo músicas italianas, conversa com o colono, entra na casa do colono, ouve suas histórias. Cada casa, né, tem uma história. Então, almoço com eles na safra, já dirigi trator. É a tua essência. É a minha essência. Então não é o personagem, é a tua essência. Sou eu mesma. Ai, que bacana. Essa história de dirigir trator na safra da uva, ajudando lá na... Sim, muito legal. Então, na verdade, tu não cria somente clientes, mas se tornam amigos, né, Gil? São amigos, são pessoas assim... na verdade, o intuito disso, às vezes as pessoas não entendem muito. Mas por que tu tá na colheita? Por que tu está mostrando? O intuito disso é criar desejo do outro lado. Eu crio desejo daquelas pessoas que moram fora daqui, principalmente São Paulo. São Paulo compra muito aqui. Criar o desejo de vir, conhecer o lugar, a imigração. Vou para Pinto Bandeira com aquela colonada do coral, do grupo La Pança. E aí todo aquele dialeto, né? Então o teatro deles, aquela alegria, é isso que eu quero passar do outro lado. E essas pessoas escrevem muito, então aquilo cria o desejo, principalmente as casas antigas, porque elas remetem muito à infância. E muitos gaúchos, principalmente que estão no Mato Grosso, eles me ligam, eles escrevem, nossa, Gil, quero voltar, quero ter uma terra ali, porque lembra toda a minha infância. Então é a uva, é a bergamota. O colono me ensina muito também sobre as videiras, eu aprendo os processos. Eu gosto de saber sobre toda a informação de cada cidade, porque quando eu chego para atendimento, de que forma eu vou convencê-los também, não é? Eu preciso informá-los que Pinto Bandeira tem uma denominação de origem dos espumantes por método tradicional, a primeira fora da Europa. Então eu preciso falar de Monte Belo, né? Eu preciso falar de a nossa amada Garibaldi, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Eu preciso conectar eles a isso, né? Eu mando muitos videozinhos, até para eles entenderem, né? Então... é por isso que eu busco bastante informação e participo das festas também, né? Mas o intuito é isso, é eles olharem para nós e dizer, olha, eu vou para o Sul e vou participar dessa alegria. Olha só, então a Gil, a colona, ela é a alegria, ela traz a representatividade da colonada, dos italianos, do gringo, da história, do cultivo da uva, e sabe que o teu Instagram é Gil Cerato, né? Gil Cerato. @Gil Cerato com 2 T's? Isso aí, @Gil Cerato com 2 T's. Eu sigo a Gil e
eu também sou colona de raiz, porque eu também nasci na colônia, lá no interior de Bento Gonçalves. E eu viajo, isso que tu falou, né, dos teus clientes lá de fora, a gente viaja junto. Então fica aí um convite para quem daqui a pouco ainda não segue, seguir a Gil. São vídeos que tu viaja junto. Essa semana tu postou umas fotos de umas casas, coisas mais lindas, eu viajei junto. Me remeteu à minha infância exatamente como tu falou. Sim. Então essa magia, ela realmente acontece, Gil. Sim. Esse trabalho, então, não é simplesmente da venda de um local, de um território, mas ele conta uma história de uma geração, né? Eu acho que a gente tem certas coisas, né, que... Por que tu trabalha? É pelo dinheiro? Entendeu? Eu sempre pensei assim, o que eu vou... Como me disse uma professora uma vez, nós não viemos no mundo só para ter uma carinha linda, né? O que eu vou deixar para essas pessoas? O que eu posso fazer de diferente? Porque o mesmo todo mundo faz. Uhum. Então, né, Sandra, sempre foram assim, às vezes as pessoas perguntam, porque o meu Instagram, eu tive um alcance orgânico antes das enchentes. E o meu filho me ajuda muito, todos os vídeos que eu apareço com o corpo inteiro, com filmagens, é o Lucas quem faz. Ele é muito bom nisso. Vou advogar em favor de mim, mas não é porque ele é muito bom. Ele é depois você pode até deixar o Instagram do Lucas aí também, né? Então, por que disso tudo, todo esse trabalho? Porque eu e o Lucas nós fazíamos. Então, nós sempre pensamos assim, por que eu estou fazendo tudo isso? Com capricho, estou indo lá no frio fazer aquela filmagem para mostrar... São horas de vídeo para sair 15, 20 segundos, sabe disso, né? Uhum. Mas lá no outro lado, as pessoas estão te olhando. Estão. E eu tive muita prova disso, né? Então, sempre todo aquele esforço, nós temos sim, a nossa profissão, a Netflix tem estragado ela, né? Porque a Netflix está mostrando todo aquele glamour, que na verdade ele pode até existir, mas... Na corretagem, o agravante é o nosso emocional. Porque até começar um processo de atendimento, até finalizar, todas as partes, documentação, levam tempo. Cria uma expectativa. Uhum. Né? Então, quem está entrando no ramo, eu até desencorajo. Eu sempre digo, tem certeza que tu está pronto? Porque tu vai ter que suportar muita coisa. É um desafio, né? Sim, um desafio total. Né? Então, principalmente aqui na nossa região. Por isso que eu sempre falo, existe técnica de venda para mim? Não. Porque aqui nós sabemos disso. Hoje nós estamos conectados com o mundo inteiro. Eu atendo pessoas de Bento Gonçalves que estão morando no Japão. Tenho amigas que foram embora para a Itália. Então, todo o mundo está conectado. E o que nós temos que passar na venda? Temos que passar verdades e conhecimentos. Entendeu? Por isso que não tem como... passar algo, uma técnica, uma receita, né, que vá funcionar. Eu acredito que a pessoa perceba. Espetacular isso que tu falou. Então, eu prefiro trabalhar deste modo mesmo, né? Na minha simplicidade, na verdade. Quando uma pessoa me liga, eu digo, olha, as tuas áreas são caras. Não, as minhas áreas são prontas. Elas têm escritura, documentação, divisão. Nós já fazemos tudo. Está tudo pronto. Tu não vai te incomodar, tu não vai precisar do meio ambiente aqui. Né? Então, eu preciso de uma fração menor. Eu só trabalho com escritura. Né? Primeiro, o que nós aprendemos no curso de corretagem? Só é dono quem registra. Isso aí, né? Isso aí, registro. Maravilha, então, para quem estiver assistindo, né, hoje eu gostei da Gil, porque a Gil é uma profissional, como ela está, né, falando aqui, muito séria, muito dedicada, que ela lida com a verdade, com a transparência, que na verdade é isso que as pessoas buscam hoje, né? Sim. Então, de fato, essa questão da técnica de venda, ela é muito relativa, porque afinal de contas, eu vou comprar da pessoa a partir do momento que eu confiar nela, isso. Né? E a Gil, ela tem isso muito na veia dela, depois ela vai contar pra gente aqui a história da videira, por que ela gosta das terras, o que a videira tem a ver com a vida dela, né? Mas hoje, Gil, quem quiser... Olha, eu tenho uma extensão de terra para vender. Quem quiser procurar a Gil para que ela possa agenciar, ela possa realmente fazer todo esse caminho que é longo, como é que faz, Gil?
Então te busca no Instagram, como é que é, Gil, para te procurar? As pessoas fazem contato e o primeiro contato entre nós é sempre a questão de documentação. Muitas vezes eles pedem avaliação, mas eles já têm, né, eles já sabem quanto que vale. Não é o que vale, é o que eles pedem, eles né? Então nós sempre temos o embasamento, né, por Garibaldi, Vale dos Vinhedos, ali mais ou menos. Claro, nós hoje fica difícil avaliar. Eu não gosto de colocar valor na área das pessoas no imóvel. Se é um apartamento por metro quadrado e localização, nós até sabemos, né? Fica mais fácil. Se for outra cidade, pedimos ajuda para outros corretores, enfim, temos toda essa conexão. Porém, a área de terra, né, o colono, ele sempre tem a história. Né? Então, tem o valor emocional, todo aquele 150 anos de imigração italiana, veio do Vêneto, né? Todo aquele trabalho. Às vezes eu conto histórias contei uma vez uma em Garibaldi, foi bem interessante, ele disse assim, Gil, cheguei aqui, eu só chorava na lua de mel. Ele disse assim, não, o seu Damiani só, ele ficou, mas ele não chorou porque ele casou, é porque só tinha mato. E hoje a propriedade é linda, então ele deixou todo aquele legado. É difícil chegar lá e dizer para eles, olha, tua propriedade vale tanto. Não tem como, né? Não tem, carrega uma história, né? Uma riqueza que não é só do valor da terra, né? É muita coisa, né? Eles têm toda aquela história, então isso é muito bacana. Aí nós chegamos, quando eles me falam o valor, eu vou dizer, é muito ou nós podemos trabalhar, vamos ver como vai ser a foto. Eu vou visitar, né? Isso não tem custo. E depois eu peço para que eles se retirem, porque eu preciso filmar sozinha. Eu volto para o imóvel e aí eu fico lá uma manhã, uma tarde, eu volto várias vezes e aí eu vou filmar o pôr do sol, né? Então eu faço todo esse trabalho e que fica bacana, mas eu preciso me conectar com aquilo. Olha só que bacana. E pro turismo, muitas vezes eles me dizem, nossa, a filmagem ficou muito boa, mas é aquela questão que eu sempre falo para eles. Vocês vão construir hotel ou cabana, o que o Instagram vai mostrar sobre essa área? A intenção é essa. Aqui é o pôr do sol, né? Quando tu abrir a tua janela, o que tu vai ver? O entorno, o embelezamento de uma área é o entorno, é o capricho da imigração do colono. Então, todo aquele, eu falo para eles, ontem uma moça me disse, a casa ali atrás que tu filmou é minha. Eu disse, nossa, parabéns pelo capricho. O vídeo só ficou muito bom porque tu caprichou. Tá muito lindo, muitas flores, olha, né, Sandra? As flores das colunas. Então, isso faz parte, sabe? Isso ajuda muito. É um diferencial muito grande, né? Porque normalmente a pessoa bate foto da casa, tô vendendo a casa, né? Mas é muito mais que isso, né? É o entorno. E tu falaste algo sobre a questão do turismo, né? Bento Gonçalves é uma cidade muito forte em termos de turismo, né? E como é que tu enxerga isso, Gil, hoje? Porque, afinal de contas, tu não só vende um imóvel, mas tu tem um papel importante dentro dessa figura do turismo, as pessoas te conhecem, né? Como é que é pra ti? Como é que tu enxerga hoje o turismo em Bento Gonçalves, assim? As pessoas me perguntam, não entendem por que o turismo, né, e as áreas de terra. A maioria das pessoas que eu vendi as áreas, elas já estiveram aqui. Entendeu? Elas estiveram aqui visitando, talvez ainda não vieram morar, mas a área está ali. Gostaram do lugar? Gostaram do lugar, conectaram e estão ali, compraram, entendeu? Então, por isso o turismo. Nós estamos conectados juntos, né? Nós precisamos disso. Então, a maioria deles que vieram para nos visitar, né, foram pessoas que eu vendi, que ainda sonham em vir morar para cá. Isso antes das enchentes, né? Pois é, teve esse agravante das enchentes. Como é que foi isso para ti, Gil? Ele foi para os teus clientes? Porque a gente sabe que eu, inclusive, tenho familiares nessa região ali de Bento Gonçalves que foram muito afetados, né? Teve muita coisa. Como é que foi essa fase para ti, Gil? Na minha opinião, e eu não sei se é dos demais, eu acho que houve um exagero. Um exagero de divulgação, digamos? Total. Porque, tudo bem, nós ficamos sem aeroporto. Isso foi desesperador. Nesse momento foi, nossa, as pessoas que estavam do outro lado vendo tudo isso, eles imaginaram, terminou o sul, não existe mais Gramado, não existe mais Bento, e nós ficamos aqueles 30 dias, né, embaixo de água. Claro, os nossos governantes foram para a rua, foram ajudar, foram trabalhar, a população ajudou, né?
Com isso se criaram vídeos, com isso aumentaram muita coisa, porque a enchente ela saiu os arredores, né? Uhum. Então, todo aquele Vale das Antas, desceu as cidades, foi para Porto Alegre, foi horrível. Te confesso, assim, que eu fiquei muito traumatizada. Imagina. É algo que não tem como esquecer. Para todo mundo, né? Foi muito forte, né? Só que as nossas áreas, tudo aqui em cima, não aconteceu nada. Né? Algumas coisinhas no Vale dos Vinhedos, onde tiveram riachos ali, que passa ali, aconteceram algumas coisas, mas tudo solucionado. Então, essas pessoas não desceram mais. Na verdade, tem os dois lados, né? Às vezes tem a mídia, ela ajuda e às vezes ela atrapalha um pouco. Porque, afinal de contas, tudo está funcionando normalmente, tudo está andando normalmente. Agora, né, voltando ao normal, o turismo, o Bento continua aí com a gastronomia, com o turismo, com as terras, com as propriedades, né? Só que o governo, ele ajudou muito na construção das estradas, né? Ele fez muito pelas pessoas. Claro que tinha que resolver tudo isso antes do turismo, mas não houve uma campanha nacional. Nós não temos. Bento tem uma campanha local, como todos os outros municípios, mas e essa campanha nacional? Para trazer essas pessoas daqui, porque nós dependemos das pessoas de fora. Então, Gil, está fazendo um apelo aqui, né, para que se faça uma campanha nacional para atrair o turismo nesse sentido, né, Gil? É um apelo porque ele, de fato, é importante para todos os outros segmentos que acompanham essa questão, né, do turismo local. É isso, né, Gil? É isso. Maravilha. Gil, sobre a natureza, sobre os riachos, aquelas paisagens maravilhosas que encantam, né, faz com que as pessoas de fora até venham a se apaixonar e comprar essas regiões. Existe muito essa questão das videiras, que eu vi inclusive essa semana debaixo de um parreiral, que acho que era um parreiral centenário, uma coisa assim, né? E aí, conta um pouquinho, Gil, por que essa paixão pela videira? O que toca aí no teu coração? Eu acho que a videira, ela representa muito a nossa vida, né? Em João 15, na última ceia, Jesus fala que ele é a videira e Deus o agricultor. Então ele fala dos ramos e o processo da videira é o que ele diz, que quem está nele der bons frutos, ele corta para que venham frutos melhores. Existe a poda. Então, a videira nós tivemos a melhor safra esse ano. E eu fiquei tão feliz. Sabe, eu passei pela Aurora, eu vi tanto... Eu não gostaria que a Aurora saísse aqui da Cidade Alta de Bento, porque os caminhões passam e vai colando todo o chão, né? E o perfume da uva. E foi emocionante, porque a Aurora não tinha mais capacidade para colocar tanta uva para dentro. Gente, eles abriram assim as laterais e entravam tanques de inox. Então, todo o trânsito trancado, eu disse, olha, é isso aí, né? Então, o colono esse ano foi uma safra abençoada, assim, com merecimento, né? E aí o processo dela, agora ela está entrando na dormência. Então, terminou a safra, nós temos o sistema latado, que é aquele que cobre, e a espaldeira, que é aquele aberto, né? São mais as viníferas, né? Que tomam o sol ali o dia todo. Então, a partir de agora foi feita a colheita, então agora elas vão trocar de cor. Entrando o outono, cada variedade de uva, ou ela fica meio vermelha, amarela, agora a paisagem fica maravilhosa. Fica linda a paisagem do outono das Com flores. o plátano junto, então... Colona aqui fala plátano, vocês mais chiques falam plátanos. Eu falo plátanos. Eu tô muito séria aqui hoje. Eu falo os plátanos também. As pessoas não me levam mais a sério, já volto pro assunto da videira, porque às vezes eu vou no lugar, a pessoa fica me olhando e rindo, eu tô falando um assunto sério, né? E acho que eles lembram algumas palhaçadas que eu falo. Meu filho diz, mãe, tu tem que ser mais sério, tu tem que falar assim como tu fala, assim, né? Mas essa questão da videira realmente me tocou muito forte quando a Gil falou, né? É porque o processo forte dela, então, voltando, né, agora ela vai para a dormência. Né, ela seca inteira, entra em dormência, ela ganha um tempo e chega a pré-poda. Eles fazem uma pré-poda e depois vem o frio. Com o frio tem o choro da videira. Tu já viu a lágrima? Que é uma seiva que ela larga, isso, né?
Então ela é docinha e gelada. Nunca provei, mas é a seiva que ela larga na pontinha, né? Isso, ela larga. Sim, é incrível, né? Então ela chora assim inteira. E depois vem mais uma poda. Então, a nossa vida, quando nós somos podados, né? Nós passamos por aquele vale, porque aí tu olha todo aquele parreiral, ele tá todo, né? Não tem mais as folhas verdes, ele tá todo sequinho. E aí depois ele vem, ele brota com tudo e ele vem para uma nova estação, né? E aí é lindo, aí começa todo aquele verde, já muda toda a paisagem. Então a videira, eu sempre digo, né? Final de safra, nós somos videiras. Que mágico. Né? É incrível, assim, o processo delas. A produção, o colono merece, sabe? Todo esse trabalho, todo esse retorno que eles têm. Porque tu imagina que eles sofrem, né? Com toda essa questão do tempo. Uhum. O ano passado, com toda aquela chuva, eu acompanhava eles e era desesperador, sabe? Imagina, porque Sim. afeta diretamente o clima, né? Se o clima não colaborar, intempérie, né? Qualquer problema no clima vai afetar a produção, vai afetar, pode, né? Nem colher nada depois, né? Mas mesmo assim foi uma colheita recorde, né? Sim. Gente, que emocionante essa questão. Tem tudo a ver conosco também, né? A questão da videira, né? Ela realmente renasce, mas às vezes ela precisa ser podada. Ela né? precisa de um tempo. E Gil, me fala uma coisa, por que os colonos estão vendendo as terras? Porque hoje tu agencia, eu tenho um turista lá de fora que quer comprar uma propriedade de terra, porque realmente, né, seja Bento, Garibaldi, toda a região, né, quer comprar uma área de terra. Mas por que o colono está vendendo a sua terra? Tem muito a ver com o Vêneto. Tem muito a ver com a imigração, né? E eu conheço muitos filhos, né, dos colonos que são formados em outras coisas, enfim, não estão ficando lá. E a fala é, o pai disse que nós não iríamos sofrer o que eles sofreram na uva. Olha só. Porque nós temos tempos bons hoje, né? Mas e lá atrás? Então formaram os filhos. E a maioria saiu. Por isso, e salvo que eu percebo muito pinto-bandeira os filhos ficando. Né? Na ameixa, porque também eu tenho áreas com ameixa e pêssego. Porque pinto-bandeira é capital nacional do pêssego de mesa. As festas deles são muito boas, né? Eles entrosam muito as comunidades. Então, eu percebo lá que eles estão ficando muito. Agora, Monte Belo do Sul é assustador, né? Ainda que estão vendendo para pessoas que estão ficando no cultivo. Que bom. Isso é muito bom também, né? Mas a maioria é isso. E eles já estão cansados. Eles estão bastante cansados, assim. Porque foi muito sofrido na época da imigração, Foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Hoje tem tecnologia, né? Tanto para poda, né? Eu tenho parentes, como eu disse ali em Bento Gonçalves, que hoje tem a tecnologia para amarrar ali. Tudo com umas maquininhas, é tudo muito mais fácil, né? Para te tratar, o parreiral é automatizado. Antigamente era tudo na mão, né? Tudo na mão. Nossa. E o bacana, né, de acompanhar a safra, a mulher ainda fica em casa cozinhando, eu posto os pães, né? Eu vejo os pães da minha cliente foram a sensação na internet, a dona Sueli. Eles são meus clientes ali de Garibaldi. E, nossa, aquilo... Eu cheguei por acaso e ela já estava indo para a fornada. Eu disse, opa, dona Sueli, vamos lá, vamos gravar. E eles adoram, né? Dá para sentir o cheirinho eles só olhando as fotos, né? Sim, e aí quando chegam os trabalhadores, eles já encontram, né? Toda aquela comilança, bolo, pão, as chimias, né? Nossa. Então eles preparam meses antes, né? Já ficam tudo preparando para a colheita. Isso é muito legal. É uma tradição muito legal. Sim, porque daí tem a questão de levar... a merenda embaixo do parreiral, o merendim, né? La colación, né? Chama várias coisas, né? Eu me lembro que na época, a Gil, olha, uma curiosidade, a minha nona, né? Ela fazia a cestinha e eu e minha irmã pegava a cestinha embaixo do braço e a gente ia levar. Mas era pouquíssimas pessoas, né? Hoje o pessoal contrata, né, bastante empregados, mas era a cestinha lá com o café, com o chá, com a bolacha, com o salame, com o queijo, com o pão, né? E era lá a colação, né? E isso é muito lindo, é mágico, por isso que eu viajo contigo, né? Legal. Temos mais 2 minutos, mas poderíamos falar 1 hora aqui, né? Gil, e tu tem essa questão do reconhecimento internacional aí. Conta em 1 minutinho pra gente aí como é que foi essa questão do reconhecimento internacional aí que a Gil Colonna foi descoberta. O ano passado eu estive também com a revista Suel, né, de Porto Alegre. Os porto-alegrenses viram a Colonna e aí fizemos lá uma participação, foi bem bacana.
Eles gostam do jeito que eu falo, é engraçado. E também o Ricardo, né, no Chile, um jornalista. Ele ficou observando o meu trabalho, ele disse, Gil, vamos fazer uma entrevista, mas eu não estava entendendo, né, qual seria a matéria, né? Ele é da região do Maule, no Chile, né? E no jornal El Heraldo. Então, para minha surpresa, depois de todas as perguntas que ele fez, ele comentou, né, que o meu modelo de negócio, né, apresentando as áreas de terra com o turismo, culturas e tradições, era algo que faltava no Chile. Olha só. Inclusive os corretores lá hoje estão pedindo parceria e para trabalharmos, porque é muito lindo lá, né? Sim, eu já estive lá. Então, lá falta isso, né? E foi algo que ele sentiu. Então, para mim, assim, foi muito legal, um reconhecimento internacional, já que também eu não esperava. Abriram portas boas, grandes portas, né? Então, isso foi muito legal, muito prazeroso, assim. Gostei muito. Mas isso é o reconhecimento desse teu trabalho, que na verdade é a tua paixão, é o que tu faz com amor, é a tua essência. É a tua essência, e tu transmite isso, né? Não falei da minha mãe, né? E nós temos mais um minutinho aí. Então, só para falar da Dona Adelina, da onde vem tanta determinação, minha mãe com 76 anos, tem um restaurante em Bento, cozinha da avó Adelina. Opa, vamos lá na cozinha da avó Adelina. Tem que ver, fogão a lenha, já polenta, costelinha de porco na panela de ferro, manha fora tudo. Vamos Colona lá. Gil é boa de garfo. Ah. E a minha mãe, com 76 anos, tem um restaurante, né? Administra, atende pessoas de todo lugar, é maravilhoso, né? E ela sempre diz, né? Gil, recomeça, seja determinado, tenha fé e não desista dos teus sonhos. Que lindo. Isso aí. Terminando aí com a Dona Adelina. Maravilha. Gil, deixa novamente o teu telefone de contato, o teu Instagram para as pessoas que querem comprar terras, que querem vender terras e que querem conhecer essa tua linda história aí de perto, que daqui a pouco surgem outras entrevistas. Deixa aí o teu contato. Então é 54981241602. Eu tenho imobiliária no centro de Bento. Eu trabalho sozinha, eu e Deus. Como é que é o nome da tua imobiliária? Giovana Cerato Negócios Imobiliários. E o teu Instagram? Gil Cerato, com C. Então, sigam a Gil Cerato com C e 2 T's. Peguem as informações que a Gil, ela é sensacional. E com esse fechamento, nós ficamos por aqui com mais um programa Conexão e Negócios.